Olá pessoas, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ao canal do professor Rodrigo Fischer. E hoje nós vamos dar continuidade ao gênero lírico, mas vamos falar de coisas mais minuciosas, mais estruturantes, como ritmo, metro, estrofe, versos e outras bijuterias poéticas, como eu bem frisei no título. Mas antes de começarmos, não esquece de dar aquele like, de se inscrever, de divulgar o meu canal, de comentar se gostou do vídeo ou não. Oi? Só um momentinho, gente, que é a Marlene, a produtora. Oi, Marlene. Sim. É o quê? Tio Ari? Ele vai apresentar o programa hoje? Eu só vou abrir e encerrar. Ah, mas se ele não teve... Mas peraí, Marlene, se ele não teve tempo lá há 300 a.C., nas anotações dele sobre a poética, de falar sobre poesia, sobre poema, ele quer usar o meu canal hoje, mais de 2000 anos depois, pra compensar esse erro do passado. Ah, eu acho injusto. E não é pra discutir isso na frente dos espectadores, né, dos seguidores do meu canal. Né, Marlene? Ok, Marlene. Ok, chega, caiu aqui. Ok, manda quem pode. Obedece quem tem juízo, já diz isso, né? O que é que eu posso fazer? É, tudo bem, vai. O Louro José vai apresentar o programa no lugar da Ana Maria. Ok, tá certo. É isso, gente. O programa hoje vai ser apresentado pelo Tio Ari, tá certo? Roda a vinheta. Olá, pessoas! Antes de começarmos as explanações, quero agradecer a oportunidade de consertar um erro milenar. Não tive tempo, nas minhas anotações sobre a poética, de desenvolver o poema, o gênero lírico. Faloei agora. Na antiguidade eram muitos os compromissos. Muitos festins, banquetes e encontros nas saunas. Como toda expressão artística, o poema possui uma unidade, que são construídas a partir de características próprias. Nós podemos analisar um poema isolando alguns de seus aspectos, mas isso é uma atitude meramente pedagógica, porque de fato o poema deve ser lido e compreendido em sua unidade textual, como um todo, único, indivisível. No poema, a seleção e a combinação de palavras são feitas, muitas vezes, por parentesco sonoro. Ritmo é a musicalidade presente no poema, herança ancestral da antiguidade, tá? E é formado no verso por unidades rítmicas resultantes da alternância entre sílabas acentuadas, fortes, e não acentuadas, fracas, ou, como na antiguidade, por sílabas constituídas por vogais longas e breves. Vamos ler um trecho do poema A Cavalhada, do poeta pernambucano Ascenso Ferreira. Fitas e fitas, fitas e fitas, fitas e fitas, roxas, verdes, brancas, azuis. Alegria nervosa de bandeirinhas trêmulas, bandeirinhas de papel bulindo no vento. Foguetes do ar. De ordem do rei dos cavaleiros, a cavalhada vai começar. Fitas e fitas, fitas e fitas, roxas, verdes, brancas, azuis. O poema, que recria em versos imagens do folguedo tradicional, se destaca pela seleção de palavras que provocam sonoridades inesperadas. Ascenso, em seu poema, sugere ritmos que podem remeter ao trotar de cavalos. Bom, primeiro eu tentei fazer com que vocês notassem o ritmo de maneira mais intuitiva, mais espontânea. Agora percebam nessa estrofe destacada o esquema rítmico mais racionalizado.
a alternância entre as sílabas tônicas em branco e átonas em preto. Observem que a palavra rap, esse gênero musical tão comum no tempo de vocês, é uma sigla para Rhythm and Poetry. Tá vendo que eu não só falo grego? Ou seja, ritmo e poesia. É por isso que o rap tem sempre uma marcação rítmica muito forte. O metro é o número de sílabas métricas de um verso. A contagem dessas sílabas chama-se metrificação ou escansão. Quando o esquema rítmico apresenta o mesmo número de sílabas métricas, os versos do poema são regulares. No entanto, se o número de sílabas for diferente, eles são irregulares ou livres, mas vamos ver isso daqui a pouco. Observe os 2 primeiros versos do poema Ismalha, do poeta mineiro Alfonso de Guimarães. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Ao escandir, ou seja, dividir os versos em sílabas métricas, percebemos que a divisão silábica respeita a melodia do verso e não a separação silábica da gramática. Nesse caso, repare nas sílabas destacadas em branco. O do de quando e o is de Ismalha estão numa mesma sílaba, porque são vogais átonas, fracas, então nós as unimos, como ocorre no verso abaixo. Mas observe o terceiro verso. O U de viu não se une ao U de uma, porque o segundo U é tônico. Nesse caso, se mantém separado. Repare também que a estrofe tem 7 sílabas poéticas em cada verso. Nós vamos chamar de versos heptassílabos ou redondilha maior, mas isso é assunto para daqui a pouco. Repare por último nas chamadas sílabas acentuadas, que eu destaquei de laranja. São as sílabas mais fortes de cada verso. No caso de Ismalha, Alfonso de Guimarães optou em sua maioria pela 4ª e 7ª sílaba, à exceção do primeiro verso que recai a primeira na terceira. Toda essa obediência à norma faz de Ismalha um poema com versos regulares, como já foi dito, que são os que obedecem às regras clássicas estabelecidas pela métrica, determinando a posição das sílabas acentuadas em cada tipo de verso, nesse caso, os versos heptassílabos, ou redondilha maior. Vamos agora ler um trecho de um poema chamado Poema dos Olhos da Amada, do poeta carioca Vinícius de Moraes. Ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe dos breus. Que lindo! Eu quis trazer esse outro poema de versos regulares para enfatizar que sempre devemos ignorar a última sílaba átona, posterior à última sílaba tônica, como no caso do primeiro verso. Observe que no segundo verso, a última sílaba é tônica. Já nos terceiro, quinto, sexto e sétimo, não. Mas isso não torna o poema irregular, já que o poeta manteve os versos de 4 sílabas, ou seja, versos tetrassílabos. Vamos agora avaliar a primeira estrofe dos Lusíadas de Camões. Na verdade, um trecho dela, porque ela é composta por 8 versos. Eu só vou avaliar 4, ok? Então prestem atenção. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Muito odisseico ele. Farei algo contra os meus princípios. Vou dar dicas de como encontrar a métrica de um verso. Não gosto desse tipo de coisa porque para mim aluno tem que pensar. Mas farei com algum sacrifício. Vamos lá. O primeiro passo
nós vamos separar as sílabas de acordo com as regras gramaticais da sua língua. E fica assim: as armas e os barões assinalados. No primeiro verso, tá tudo ok. E aí a gente vai agora contar quantas sílabas tem em cada uma. No primeiro verso, 12. No segundo verso, 12. Terceiro verso, 11. Quarto verso, 13. Aí o leitor fica em dúvida. Quantas sílabas tem cada verso de Camões? Lembrando que os Lusíadas possuem 8.816 versos. Nem chegou perto da Ilíada, tá, meu bem? Com 15.693, mas isso é para outro assunto. Então vamos lá. Vamos descobrir qual é o número de sílabas métricas que cada um desses 8.816 versos tem. Primeira coisa que a gente tem que observar: sempre se baseie pelo número menor. O número menor é o 11. Então foca nesse terceiro verso. Encontrei a menor, agora eu vou encontrar nas outras qual é a última sílaba mais forte de cada verso. Bom, no primeiro verso eu tenho o lá. No segundo verso eu tenho o tá. No terceiro eu tenho o gá. E no quarto eu tenho o bá. Então, assinalados, lusitana, navegados e taprobana são todas palavras paroxítonas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar a última sílaba, como eu disse a vocês. Eu conto até a última sílaba tônica de cada verso. Então, só aí eu perco uma sílaba em cada verso dessa estrofe. O primeiro fica com 11, o segundo 11, o terceiro 10 e o último 12. Reparem que no terceiro verso eu descubro a charada, porque eu não tenho como fazer a elisão, que é a união das vogais como eu ensinei mais atrás. Mas no primeiro, no segundo e no quarto eu tenho as armas e os. Eu uni, quedaô. Eu uni, passaram a in. Eu uni, da além, eu uni o da com ma. Logo, eu já posso aí diminuir quantidade de sílabas. Antes, eu quero só lembrar a vocês que a elisão é uma questão muito pessoal, muito particular de cada poeta e de cada língua também, tá? Isso vai depender de entonações e entonações. Do português de Portugal para o português do Brasil já tem diferenças. Então isso não é uma regra tão fixa. Mas vamos ver aí como é que fica agora a contagem métrica dessa primeira estrofe, desse trecho da primeira estrofe dos Lusíadas com essas elisões. Voilá! Agora eu tenho versos com 10 sílabas métricas cada um deles. E finalmente descobrimos: os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, é realmente um poema épico composto por 8.816 versos decassílabos em oitava rima, com estrofes de 8 versos cada. Perceberam? Acharam fácil? Como é? Comentem aí embaixo se tiverem alguma dúvida, que o professor Rodrigo Fischer responde. Ou eu mesmo posso aparecer, eu venho da antiguidade diretamente para isso. Tradicionalmente, os versos têm de 1 a 12 sílabas. Uma sílaba monossílabo, 2 sílabas dissílabo, 3 trissílabo, tetrassílabo 4, pentassílabo ou redondilha menor 5, hexassílabo 6, heptassílabo ou redondilha maior 7, octassílabo 8, decassílabo 10, endecassílabo 11, dodecassílabo maravilhoso alexandrino. Você deve estar se perguntando se há versos maiores que o alexandrino. Mas geralmente são versos compostos de 2 outros versos menores. Por exemplo,
O verso de 14 sílabas seria o equivalente a 2 versos de 7 sílabas. O de 15 a um de 7 mais um de 8 sílabas. Enfim, tudo que foi dito até aqui refere-se apenas aos versos regulares, vale salientar, aqueles que obedecem às regras tradicionais de acentuação métrica. Quando os versos não forem regulares, o ritmo é outro. Cada uma das linhas de um poema, que caracteriza-se por possuir certa linha melódica ou efeitos sonoros, além de apresentar unidade de sentido, eu vou chamar de verso, que podem ser regulares, como eu já disse, que obedecem às regras estabelecidas pela metrificação. Brancos, quando obedecem às regras de versificação e acentuação, mas não apresentam rimas. Olha que curiosidade. Polimétricos, quando varia na escansão, mas mantém as sílabas fortes dos versos. Livres, quando não obedecem a regra nenhuma, nem a posição das tônicas, nem a presença de rimas. São os que são libertos de tudo. Estrofe é um conjunto de versos. Uma linha em branco vem antes e outra depois da estrofe, separando-as das demais partes do poema e marcando a sua unidade. Há estrofes de diferentes tamanhos, de um só verso, de 2, de 3 ou maiores. Conforme o número de versos que a compõem, a estrofe recebe um nome diferente, como a gente vai ver neste quadro. A estrofe de 2 versos, dístico. 3 versos, terceto. 4 versos, quarteto. 5 versos, quintilha. 6 versos, sextilha, amo. 7 versos, setilha. 8, oitava camoniana. 9, nonas. 10, décimas. Mais de 10, irregulares. Amo. Bom, gente, sem perder tempo com exemplificações, e porque esse vídeo está ficando longo demais, eu faço menção a alguns tipos de estrofe: o refrão, a oitava e a quadrinha. Mas num próximo vídeo, numa outra oportunidade, eu desenvolvo mais esse tema, assim como outros temas relacionados ao gênero lírico. Pois é, me despeço de vocês em grande pompa. Deixo um pensamento. O amor é como o monstro do Lago Ness. Ninguém nunca o viu, mas todo mundo acredita nele. Beijos, queridos. Até a próxima. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das explicações do Tio Ari. Oi, Rodrigo. Oi? Será que alguém Ô, tio Ari. entendeu? Será que eu fui intelectual Sim, demais? Lógico eu que a acho gente que eu falei. entendeu. Todo mundo entendeu aí, não foi? Eu quero voltar. Sim, a gente Será quer que o senhor eu vou volte, ter outra claro, oportunidade? para o senhor Espero, incrementar porque eu esse sou canal brilhante, né? com toda a sua inteligência Tá e intelectualidade. bom, querido. Beijo, tchau. Até uma próxima. Beijinho. Bom, gente, eu também me despeço e eu prometo voltar com um outro vídeo sobre gênero lírico ainda. Não acabei, tá? Eu vou falar sobre rima, eu vou falar sobre formas fixas e eu vou preparar um jogo para testar os seus conhecimentos sobre poemas e sobre poesia em geral. Ok? Então, um beijo. Não se esquece do ritual, de dar aquela curtida, de divulgar o meu canal, de ser feliz lendo muita literatura, porque literatura liberta, certo? Um beijo e até logo!